Unidade 4. Esporte e deficiência. Aula 11.2. Conteúdo: esportes adaptados. Habilidade: praticar com autonomia os fundamentos do goalball, da bocha ou do vôlei adaptado. Então, o professor Marcos falou sobre alguns tipos de esportes adaptados, ou seja, são aqueles esportes que recebem alguma modificação na forma como eles são executados para que pessoas com deficiências possam executá-las, possam participar desse tipo de esporte. No geral das regras, eles continuam a mesma, né? O mesmo tipo de esporte, e são considerados esportes oficiais também. Mas, para que eles consigam realizar, apesar, né, da deficiência, e assim eles possam, então, ter algum tipo de vantagem, aliás, não ter desvantagem, é que, então, é realizado certas modificações nesses esportes, permitindo, assim, que eles consigam, então, executar. Essas modificações são a nível de alguma estrutura ou algum equipamento, ou a permissão de uso de certos equipamentos que vão auxiliar e permitir, então, que essas pessoas consigam executar os movimentos dentro do esporte. O primeiro deles foi o atletismo adaptado, onde foi visto aí sobre as corridas, né, as modalidades de corridas para pessoas com deficiência visual. E aí, então, foi visto que o corredor ele recebe um auxílio, né, do seu treinador, correndo junto com ele, utilizando apenas uma corda guia presa aí nos dedos para que ele possa, então, se localizar no espaço dentro da pista, né? Assim, dessa forma que ele sabe qual é a direção para a qual ele deve ir. Importante saber que o treinador que corre junto com ele não pode ultrapassar ele, sempre tem que correr no mesmo ritmo, senão ou ele corre risco de atrasar ou então de passar à frente do corredor e assim gerar uma vantagem para ele. Depois foi falado sobre a natação adaptada, onde lá podem haver diversas categorias, tanto de deficiência física, motora, como também deficiência visual. Depois foi falado sobre o basquete sobre rodas, outra modalidade adaptada, onde nesse caso é específico para pessoas paraplégicas. Então, os jogadores que têm alguma limitação da cintura para baixo, né, utilizam cadeira de rodas específicas, especiais mesmo para essa situação. Elas têm as rodas um pouco mais inclinadas para permitir, então, que seja jogado. Fora isso, qualquer outra regra é totalmente igual ao esporte padrão, ok? Então, esses foram os primeiros esportes adaptados, trabalhados aí na primeira aula, e vamos iniciar o nosso segundo momento com o desafio do dia. A capacidade humana de adaptação é incrível e, por isso, nos surpreendemos tanto quando vemos pessoas com deficiência realizando atividades cotidianas com independência e autonomia, rotulando essa capacidade pelo termo superação. No entanto, qual a negatividade disfarçada de louvor por trás dessa rotulação? Então, pessoal, é o seguinte, muitas vezes a gente costuma rotular, né, as pessoas com deficiência achando que estamos falando de coisas assim muito positivas para ela, né? A gente diz pessoas especiais. Ah, meu filho ele é especial. Mas todos nós somos especiais. Não é somente porque nasceu com deficiência que se tornou especial. Então, isso vem disfarçado. Esses termos, eles estão disfarçados de bastante preconceito e de bastante rotulação, estereótipos. Então, quando a gente diz também que o determinado atleta com deficiência superou seus limites, será que isso daí também não é uma rotulação? Então, vamos fazer aí uma análise crítica sobre isso e responder lá na interatividade final. Continuando
nosso assunto, vamos agora ver um esporte adaptado muito interessante. Será que vocês já escutaram sobre ele? É o goalball. Então, o goalball é um esporte específico para pessoas com deficiência visual. Somente pessoas com deficiência visual, somente cegos, é que podem disputar essa modalidade nos campeonatos, nas Paralimpíadas. Não significa, lógico, que vocês aí não possam, de repente, fazer uma prática de goalball, porque pode, é muito interessante, é muito divertido e serve também para que vocês possam experimentar aí com uma prática no dia a dia, se for possível. Se vocês tiverem acesso aí a um espaço, pode ser utilizado. E aí, como é que acontece o jogo do goalball? É formado por 2 equipes, cada qual com 3 jogadores, certo? Então, 3 jogadores de um lado, 3 jogadores do outro. O objetivo é arremessar a bola ao gol adversário. Então, cada jogador que estiver em posse de bola segura essa bola firmemente e aí vai rolar essa bola pelo chão com o objetivo de chegar até o outro lado e entrar no gol adversário. É um gol bem grande, ele tem uma estatura baixa, mas ele é bastante comprido, né, nas laterais, justamente para que possa abarcar toda a largura da quadra, certo? Como é que é essa bola que é utilizada no goalball? É uma bola totalmente específica. Ela não tem câmara interna, ela é uma bola vazia, oca por dentro, certo? Ela não tem câmara, ela é cheia de furos na superfície dela, então permitindo assim que não fique armazenado ar lá dentro dela, e no interior fica apenas guizos de metal, que ao fazer a bola rolar, esses guizos começam a emitir sons. Esses sons é que dão orientação para os jogadores de qual a posição da bola, qual a velocidade dela, qual a direção. Vejam só que interessante, não é mesmo? Então, toda vez que o jogador arremessa a bola, no sentido bem rasteiro, né, porque não é permitido arremessar acima da linha da cabeça, certo? Porque senão a bola não consegue fazer o barulho dos guizos e aí então impede a orientação dos jogadores, certo? Então por isso tem que arremessar jogando pelo chão, para que a bola possa rolar e assim fazer os guizos soarem. Vamos ver um pouquinho da área de jogo, como é que é a área do jogo de goalball. Toda a marcação da quadra no solo é feita em alto relevo. Então, se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir a uma quadra de goalball, vocês toquem no chão, nas linhas demarcatórias, que vocês vão sentir um alto relevo. Geralmente é feito com barbantes, que são colocados bem em cima das linhas, e aí depois preso com fita durex, ou então fita crepe. E assim, com esse alto relevo, é que os jogadores ficam tateando no chão, utilizando o tato, utilizando a mão, tateando e sentindo assim quais são os limites do seu espaço. Então, a área de jogo, ela compreende 3 zonas de cada lado: a área de defesa, a área de ataque e a área neutra. Vamos observar cada uma aqui nesse esquema que eu vou mostrar para vocês. Olha só esse desenho. Isso daqui é uma quadra de goalball. E aqui vocês podem observar que existe 2 traves, né? Olha só o tamanho delas, são traves imensas, certo? E aí elas ocupam toda a largura da quadra. A altura dela é menor que 1,5 m, certo? Ela não tem uma altura muito grande. Se a pessoa ficar em pé, consegue passar da altura desse gol. E agora vamos observar aqui as zonas. Como são 3 jogadores,
cada qual vai ocupar uma zona muito importante. Observem aqui, a primeira delas é a área de cobertura defensiva. Aliás, antes de mais nada, essa primeira área aqui, que vocês estão vendo, que eu estou marcando, é chamada área ou zona de defesa. Só pode ser feito defesa dentro desta faixa. Em seguida, na frente, vem a zona de ataque. Essa daqui que estou marcando agora. Só pode ser feito os lançamentos da bola dentro dessa faixa. E essa outra faixa do meio? Essa daqui e essa daqui são as zonas neutras ou áreas neutras. O que significa isso? Que quando um jogador arremessar a bola, digamos, quando ele jogar a bola desse lado para o outro, a bola não pode tocar na sua zona neutra. Ela tem que passar por cima e cair dentro da área adversária, rolando até o outro lado, certo? Então ela tem que rolar no chão, ela não pode ser lançada acima da altura da cabeça, mas, por outro lado, ela também não pode ser rolada desde o início, porque senão, se a bola tocar nesta zona neutra que eu marquei aqui, né, a zona neutra do seu próprio lado, por exemplo, se vai arremessar deste ponto aqui, então não pode cair nesta zona neutra, a bola não pode tocar nesta zona neutra, tem que alcançar o outro lado. Ok? Então, sabendo deste detalhe, vamos agora ver o posicionamento dos jogadores. São 3 jogadores. Olha lá, daquele lado ali, que eu vou marcar aqui para vocês, ó, esse lado fica a área de defesa do ala esquerda. Então, ele ocupa todo esse lado. Do outro lado, fica a área de defesa do ala direita. E no centro, mais à frente dos demais, fica o pivô, certo? Então, assim, eles ocupam toda a extensão da área de defesa. Por que é tão grande assim para uma pessoa essa área de defesa? Porque a defesa deles é feita se deitando no chão, certo? Então, quando a bola está vindo na direção deles, eles se deitam no chão para poder cobrir o maior comprimento da área possível. E assim, então, a bola ricocheteia neles e eles conseguem agarrar a bola. Se eles ficarem em pé, então a chance da bola passar por eles é muito maior. Pode passar por baixo, pode passar pelo lado, e eles não conseguirem tocar, mesmo com os guizos, certo? Então, para que evite esse furo do espaço, eles se deitam, né, e esticam todo o corpo, os braços e as pernas, para que, se a bola vier, possa rebater neles e eles poderem agarrar. Mesmo assim, ainda é possível encontrar brechas nessa linha de defesa para conseguir fazer o gol. Então, isso envolve toda uma tática que varia de time para time, de seleção para seleção. Eles são muito bons. Se você abrir o YouTube e procurar vídeos de goalball, você vai ver habilidades tremendas nesse jogo. Parece até que eles estão enxergando, mas não estão. E olha que eles utilizam vendas, eles ficam com vendas nos olhos. Mas por que, professor? Se eles são cegos, para que vendas? Porque nem todos são cegos totalmente. Alguns possuem visão parcial. Eles enxergam pequenos vultos ainda de luz e isso pode dar certa vantagem para eles. Então, para cortar essas vantagens, coloca-se vendas em todos eles. Ok? Muito bem, então essa foi a área de jogo de goalball. Se vocês quiserem tentar praticar, vocês podem adaptar colocando cones de um lado e outro da quadra de vôlei, certo? Pode ser jogado numa quadra de vôlei. Então coloca cones de um lado do outro, que vai fazer suas traves, né? E aí você separa 3
2 grupos, cada qual com 3 de cada lado. E aí vocês podem jogar uma bola de basquete mesmo, que tem quase o mesmo peso, e aí rolando a bola de basquete, vocês vão ter que tentar defender, né? Fica mais legal ainda se vocês vendarem os olhos, colocarem uma faixa, um pano vendando os olhos, fica mais divertido, entendeu? Muito bem, então agora vamos conhecer as regras do goalball. O jogador tem apenas 10 segundos para efetuar o arremesso. Se durante esse tempo não for feito, é marcado um pênalti a favor da equipe adversária, defendido pelo último jogador que arremessou dentro da equipe penalizada. Então, pessoal, tem 10 segundos para arremessar a bola. Se não fizer isso, aí a equipe vai fazer um pênalti, certo? Esse pênalti não é lá do lado do time dela, não. Ele vai até a linha do meio e lá ele realiza o arremesso, certo? E aí o jogador que deixou de arremessar nos 10 segundos é o que vai tentar defender. Somente ele, não vai contar com os dois jogadores da mesma equipe. Somente ele vai tentar defender. Então, é preferível, né, arremessar dentro desses 10 segundos. Outra regra principal. É marcado um pênalti caso o mesmo jogador faça 3 arremessos consecutivos. Quem defende é o próprio infrator. Então, também não pode simplesmente o cara querer ser o jogador de sempre. Ele pegou a bola, já jogou mais de uma vez, é melhor passar para o outro, certo? Para não acumular. Então, eles inclusive podem fazer toques, podem fazer passes de bola uns para os outros para tentar confundir a equipe adversária. Mas não pode arremessar 3 vezes consecutivas. Outra regra é que durante a partida o jogador não pode tocar nas vendas. Se isso acontecer, é marcado um pênalti favorável a outra equipe, defendido pelo jogador infrator. Para poder mexer nas vendas, é necessário pedir autorização aos árbitros. Então, sentiu que a venda está saindo do rosto, não pode tocar. Tem que fazer um gesto para chamar o árbitro e solicitar autorização para que ele possa ajeitar a venda. Pode ainda ser marcado pênalti se algum dos jogadores defender para além da área de defesa, ou seja, para além da linha dos 3 metros. Ocorre inversão da bola caso o lançamento seja feito antes da autorização do árbitro ou quando a bola vai para fora da quadra. Então, pode sair a bola? Pode. E aí, quando sai, a bola é do time contrário, certo? Então, essas foram as regras principais do goalball e agora observe um pouco como que ela é executada. Olha só, eles se posicionam, cada qual no seu local específico, e olha só como eles vão arremessar, lá da área de ataque, certo? E aí observe cada qual segurando, tateando lá no chão, é porque eles estão procurando as marcações no chão. E percebam também as formas diferentes de arremessar a bola, né? Não é somente da forma convencional. Eles podem inventar jeitos diferentes de arremessar. Ok? Então, essa foi uma demonstração aí desse jogo muito interessante chamado goalball. E agora vamos conhecer outro esporte adaptado, também muito interessante e bom demais de jogar também. É outro que eu já tive a oportunidade de praticar e é muito legal, gente. É a bocha adaptada. Então, a bocha adaptada é originário da bocha italiana, que é um jogo parecido com bolinha de gude, só que não são as petequinhas pequenas, são bolas grandes que cabem na mão toda. Então, a bocha adaptada tem os seguintes fundamentos. É disputada entre 2 jogadores ou 2 equipes, que se dividem em vermelhos e azuis. Cada grupo, cada time ou cada jogador, né, se for 2 jogadores, ficam com 6 bolas. A bola branca é a bola-alvo, então tem uma bola branca que é a bola-alvo. Vence o jogador que tiver o maior número de bolas perto da bola-alvo. Então, se o jogador, vou mostrar aqui já para vocês
junto com a área de jogo. Então, vou explicando como é que funciona. Ó, essa é a área de jogo de bocha adaptada. Imagine o seguinte, que são 2 jogadores. Se for só 2 jogadores, eles vão ocupar essas áreas aqui do centro, o box 4 e o box 3, tá? E aí é o seguinte, começa o jogo, aí faz lá um sorteio entre eles para quem vai jogar a bola branca. Digamos que esse lado daqui ganhou o sorteio. Ele começa jogando a bola branca, aí a bola branca vai parar bem mais ou menos aqui. Ok, aí então ele foi o sorteado, ele começa jogando as bolas dele. E aí ele vai joga uma, joga outra. São 6 bolas para cada, né? 3, 4, 5. Todas pararam por aqui. Aí chega a vez do próximo jogador. Aí é a vez dele jogar todas as bolas. Aí ele jogou uma, foi parar para ali. 2, aqui. 3, mais para cá. 4, aqui. 5, aqui. E 6 para lá. Aí vem o árbitro e aí ele vai analisar qual é a bola que está mais próxima da bola alvo, que foi aquela primeira lá. Ah, beleza, então foi essa daqui. Aí conta-se um ponto para o jogador aqui, vamos dizer que é um jogador vermelho. E aí depois vai contando, vendo quantas outras mais próximas existem. Só tem essa daqui? Ah, então o vencedor foi esse jogador. As outras estão todas mais distantes, certo? Então essas são as características, né, os fundamentos do jogo. Vejam como é simples, basta você ficar jogando, tentar aproximar as suas bolas o mais perto possível da bola-alvo. Pode jogar e tentar acertar a bola branca? Pode. Geralmente é usado esse recurso para afastar mais ainda a bola branca das bolas do jogador contrário, certo? Então pode também tentar acertar. O que não pode é fazer as bolas caírem nessa área aqui, ó. Se a bola cair nessa área, ela fica inválida. Não o jogador perde, certo? Não é contado nada aqui. Então, mesmo que a bola branca caia bem aqui perto e uma das bolas dele pare por aqui, mas ela não vale, não tem como computar, não tem como tirar pontuação nenhuma daí, porque essa área é uma área proibida, digamos assim, não pode cair bola nessa área, somente a partir dessa outra parte aqui, certo? Os jogadores não podem passar dessa linha, não podem pisar nessa linha sequer, eles têm que se manter dentro dos seus boxes, ou eles podem ser penalizados. Muito bem, agora vamos ver como é que acontece a classificação funcional da bocha. Então, no início foram criadas apenas as classes BC1 e BC2. As duas classes com grande comprometimento, membros superiores e inferiores, mas a classe BC1 com comprometimento a mais, às vezes com pouco equilíbrio de tronco, com uma dificuldade de garra. Então, a classe BC1 é permitido um auxiliar para entregar a bocha para ele, tanto na mão, e é permitido também jogar com o pé. A classe BC2 é a classe que apresenta menos comprometimento motor das classes da bocha. Então esse atleta não precisa de auxiliar, ele consegue tocar mesmo que vagarosamente, consegue controlar um pouco a sua cadeira sozinho, consegue pegar a bola e lançar a bola sozinho. Mais tarde surgiu a possibilidade de se criar uma classe para as pessoas com mais deficiência, para aqueles que nem conseguiam pegar a bola sozinho, que nem um auxiliar dando a bola na mão, eles conseguiriam lançar. Então foi criada a classe BC3, que é a classe que usa a calha, que usa o calheiro e o dispositivo auxiliar. Ele funciona como um direcionador da calha, seguindo a interpretação e vontade do atleta. A direção da bola para o lado esquerdo, do lado direito, mais alta ou mais baixa,
mais rápida ou mais lenta, mas ele não participa de nenhuma decisão e ele não pode, em nenhum momento, olhar para ter noção de como está o jogo. Depois foi criada a classe BC4, que é destinada às pessoas com o mesmo grau de deficiência das pessoas com paralisia cerebral, só que apresentam outros tipos de deficiência. Então a Bocha abriu não só, né, para paralisia cerebral, abriu para outras deficiências como distrofia muscular, osteogênese imperfeita, problema de má formação congênita, lesão medular, enfim, deu mais chance a essas pessoas a poder participar e ter um tipo de atividade física de acordo com as suas possibilidades, que esse é o grande lance da bocha. Muito bem, vejam que interessante. Então, assim, a gente pode dizer que a bocha é um esporte que é específico para pessoas com paralisia cerebral e malformações congênitas, entre outras deficiências motoras também, certo? Antes, ela originalmente foi criada somente para pessoas com paralisia cerebral. Mais tarde, foi agregando também outros tipos de deficiências motoras e também má formação congênita. E nós também podemos jogar muito bem a bocha adaptada. Basta você colocar uma cadeira normal num box, sentar ali, né, e jogar tudo sentado na cadeira, certo? E assim você se diverte bastante. É um jogo que exige muita percepção, muita coordenação motora fina, é bastante divertido. E agora vamos falar sobre o futebol de 5. Vocês já ouviram falar? Já viram? Então, quem ainda não ouviu falar, vamos ver agora. O futebol de 5 é exclusivo para pessoas cegas ou outros tipos de deficiência visual. É praticado em campos de grama sintética. Então, pode ser o mesmo campo de futebol society, pode ser jogado futebol de 5. O goleiro é o único que tem visão total. Ele não tem nenhum tipo de deficiência visual. Olha só que curioso, né? Como é que o pessoal que está jogando são deficientes visuais e o goleiro ele tem visão? Não é desvantajoso isso? Calma, vamos lá. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês como é que vai ficar isso. Junto às linhas laterais são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo. Então, não existe como a bola sair pela lateral no futebol de 5, tá? Porque senão realmente viveria saindo toda hora, eles não teriam como saber se está perto da linha lateral, não teria como, né? Eles precisariam tatear, sentir algum relevo para poder perceber isso como é feito no goalball, mas isso daí iria acabar causando acidentes e tudo mais, então não tem como ter espaço na lateral, certo? Então também a bola não sai pela lateral. Então como é que é a lateral do jogo? Ela é toda fechada, tem obstáculos que impedem que a bola saia pela lateral. Se ela vai se aproximando da lateral, ela bate nesse obstáculo e volta, certo? E assim eles têm como perceber se estão na lateral esquerda, na lateral direita, mas a bola ela não sai. Pode sair pelo pênalti, pela linha de escanteio? Pode, aí sim. Aí nesse caso, se ela passar, né, da linha ali do gol, aí sim ela é considerada escanteio, certo? E aí tem as formas de cobrança de escanteio. Então vamos ver aí alguns elementos do futebol de 5. A bola tem guizos internos. Então a bola é a mesma bola do futebol de quadra, do futebol society, é o mesmo tipo de bola. Mas a diferença é que ela tem guizos dentro dela, que vão fazer barulhos quando a bola está rolando. E assim como no goalball, os jogadores se orientam pelo barulho desses guizos. Os jogadores usam uma venda nos olhos e se tocá-la é falta. Então, assim como no goalball, também não pode tocar na venda. Caso contrário, é marcado, aí no caso do futebol de 5, é marcado falta e aí o time contrário cobra essa falta. Com 5 infrações, o atleta é expulso de campo e pode ser substituído. Aí acumulou 5 infrações
ele recebe o cartão vermelho. O chamador atrás do gol. Antes mais de falar desse ponto, vamos voltar aí sobre essa questão da expulsão. Olha só que interessante, o time ele não fica desfalcado, né? Se um atleta ele é expulso, ele pode ser substituído. Então, o time nunca vai ficar desfalcado, nunca vai ficar com menos de 5 jogadores. Tá? Logicamente, para não gerar uma vantagem muito grande para o time contrário. Vamos lá, continuando. O chamador atrás do gol diz onde devem se posicionar em campo e para onde devem chutar. Que chamador é esse? Aí é que entra o pulo do gato, olha só. Eu falei para vocês que o goleiro, ele enxerga, né? O goleiro, ele tem visão total. E, de fato, ele pode enxergar a bola muito bem, com qualquer um de nós. Para diminuir, então, essa vantagem do goleiro, é que também tem um camarada que fica atrás do gol, que é do time contrário. Esse camarada é do time contrário e ele se chama chamador. Por que chamador? Porque ele fica lá atrás do gol, gritando para os jogadores do time dele, onde é que está o espaço, né? Chuta para a direita, chuta para a esquerda e tal, chuta para baixo, para cima. Ele vai dando as coordenadas de onde está a direção. Aí os jogadores escutam a voz dele, sabem qual é a direção que ele está, né? E vão se orientando também pelas dicas que ele vai dando, certo? Claro que eles não falam tão diretamente assim como eu disse, eles devem usar códigos que só eles entendem para que o outro não perceba que ele está dando dicas, né, de onde está o furo dele, certo? Então assim é que é quebrada essa vantagem aí do goleiro vidente. É com o chamador que fica lá atrás do gol, ele não joga, ele só fica falando. Ele enxerga também, lógico, ele enxerga muito bem. E aí ele fica falando para os jogadores dele, do time dele, quais são os lugares que é para ele chutar, que possivelmente possa ser que haja o gol. Continuando, o jogo tem 2 tempos de 25 minutos e intervalo de 10 minutos. Então aí a gente percebe como é que se dá a distribuição do jogo, né? 2 tempos, cada qual de 25 minutos. Terminou um tempo, intervalo de 10 minutos. Depois começa o segundo tempo. Agora vamos ver aí outros aspectos relacionados ao futebol de 5. Nós temos aí a quadra, né? Uma quadra normal, uma quadra de futebol. Pode ser uma quadra de futebol society. A única diferença mesmo, como eu falei para vocês, vai ser que ela tem as laterais impedidas, né, por um obstáculo que impede que a bola saia pela lateral. Então aqui na lateral sempre vai ter aqui um obstáculo impedindo tanto desse lado quanto do outro. Então são 5 jogadores contando com o goleiro, certo? 1, 2, 3, 4 e 5 jogadores. A partida tem 2 tempos de 25 minutos, como eu falei. Os atletas jogam com vendas nos olhos, porque alguns deles podem ter visão parcial, enxergar alguns vultos, algumas luzes, e isso dá alguma vantagem para eles. Então, todos utilizam vendas. E o goleiro enxerga normalmente. A bola, observe que a bola ela é como outra qualquer de futebol, porém ela possui guizos que orientam os jogadores durante a prática do futebol. Então, o futebol de 5, como eu falei, ele vai ser específico para pessoas com deficiência visual. Nenhum outro tipo de deficiência vai jogar esse tipo de esporte. Somente futebol de 5 para deficientes visuais, ok?